eu ver aqui. Senhores, achamos que a rodada tinha passado. Que o Vasco. Eu nem fiz pós-jogo do Vasco dessa vez, né? Geralmente eu faço. Só aqui colocar. Brasileirão. Caiu, demitido. Eu não ia fazer live, tá ligado? Que. Pensando aqui. O Vasco havia perdido. Normal. Jogando contra o Cruzeiro já vem até sendo uma tônica. E foi um jogo que o primeiro tempo a gente pode até depois discutir um pouco, mas o fato é, o Fábio Carille foi demitido após esse jogo. E eu tô meio sem entender exatamente o que pensar disso. Eu não sei o que pensar. Quem estiver assistindo aí, eu queria a opinião de vocês. O que vocês pensam disso? Porque, assim, eu fui pegado completamente desprevenido. Eu tava deitado, eu tinha acabado de fazer o pós-jogo do Botafogo, do Flamengo Corinthians. Tinha feito o pós-jogo anterior do Botafogo e do Fluminense no sábado. E aí eu pensei, pô, já deu, né? Por hoje tá bom e tal. E o pessoal tava meio desmotivado hoje. Eu pensei, pô, deixa pra lá, acabou, né? Aí eu tava deitado, me manda uma mensagem, meu irmão me avisa, Fábio Carille demitido. Aí me pegou desprevenido completamente. Eu até queria saber qual o sentimento que eu, como vascaíno, tenho. E eu sei que eu tô sentindo, mais ou menos. Só que eu queria saber de vocês, porque assim, é uma notícia que ela pega completamente desprevenida. A gente já sabe, né? Todo torcedor do Vasco sabia desde que se tinha uma certeza é que o Fábio Carille seria demitido. Quando o Fábio Carille foi anunciado, a gente sabia, beleza, ele vai ser demitido esse ano, só que a gente não sabe quando. Se vai ser depois do final do Carioca, se vai ser depois de uma goleada no Campeonato Brasileiro, vai ser depois de uma eliminação na Sul-Americana ou uma eliminação na Copa do Brasil. Véspera de jogo da Copa do Brasil, o Vasco vai lá e demite o Fábio Carille. Após uma derrota, vamos ser sinceros, bem simples, né? Eu não quero dar muito minha opinião. Vamos ler um pouquinho a matéria para poder falar um pouco sobre isso e daqui a pouco tentar discutir sobre essa questão, né? Porque realmente me pegou desprevenido. Vamos lá. Dá pra ler? Acho que dá. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. Isso. Fábio Carille, treinador, não resiste à pressão depois de perder. Peraí que eu vou melhorar a telazinha aqui pra vocês. Ó, anúnciozão. Ih, coisa boa. Obrigado, Gé. Treinador não resiste à pressão depois de perder para o Cruzeiro na terceira rodada da equipe fora de casa do Brasileirão. Felipe Maestro assume a equipe. Puta que pariu. Beleza, vamos lá. Aqui deve ter os comentários do Pedrinho. Vamos ver daqui a pouco. O Vasco demitiu o técnico Fábio Carille na noite deste domingo, depois da derrota por 1-0 em Uberlândia, na sexta rodada do Brasileirão. A dança das cadeiras começou, né? A decisão foi comunicada pelo presidente Pedrinho em coletiva logo depois da partida na sala de imprensa do Parque do Sabiá. A demissão também foi oficializada em publicação do perfil oficial nas redes sociais. Primeiro quero falar que toda a responsabilidade é minha do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi o que conversei com o Carille, disse. Muitas coisas que sempre falei e peguei na TV. É melhor a gente ver a entrevista, né? Vou colocar a entrevista aqui? Acho que dá, né? Dá pra colocar. Vou. Vocês me falam se tá dando pra ouvir, né? Vou só ajeitar o áudio aqui. Toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito. Vocês me falam se tá dando pra ajeitar o áudio aqui. Toda a responsabilidade dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo
a responsabilidade toda para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi o que eu comecei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Eu acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, né, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, né, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração, foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, né? Que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que, de forma interina, né, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. E aí, galera? E aí? A magia da levedura. E aí? Cara, vou até melhorar minha tela aqui, já que a gente já pode comentar e conversar sobre isso. Vou ver se tem um comentário. Não tem comentário não. Vou falar então o que eu acho sobre essa questão do Carille. E principalmente falar sobre essa questão de como o Pedrinho vem conciliando essas decisões dele, né? O Pedrinho, ele vem passando por uma situação complicada no Vasco. Não só por pressão de torcida, mas existe uma ala que acredita que o Pedrinho não está tentando vender o Vasco. Não tem como saber sobre essa questão. Acho que se ele fala que ele quer vender, ele quer vender. Existe também a questão de que o Vasco, no atual momento, ele é complicado de administrar, até pela questão da liminar da 777. Então não é simples, tem que se resolver com a 777 e com a ICAP. É assunto para outro vídeo. Mas o ponto crucial é o seguinte: o Pedrinho vem passando por essa pressão, ele vem lidando com a situação de uma maneira ruim. Podem perceber, teve entrevista dele falando que o Vasco é top 8 do Brasileirão, de elenco, né? E aí depois ele tentou até falar alguma coisinha. Não, o que eu quis dizer é que, poxa, o Vasco, se você comparar jogador por jogador, nosso time é melhor que boa parte não, mas que um número considerável de times, né? Só que ele disse, tipo assim, se você olhar o time deles e analisar individualmente. Só que assim, como é que eu vou fazer uma análise individual coletiva? Se eu quero analisar o time, eu tenho que analisar o time como um todo, não através das peças. Senão eu abro aqui o meu PES, o meu FIFA, e trago Messi, Cristiano Ronaldo, sei lá, coloco um monte de jogador aí e pronto, né?
São nomes que são melhores individualmente do que a maioria dos outros times. O PSG tem. O PSG do Neymar, porra, tinha grandes jogadores, né? Craques. Mas na hora de decidir, não decidia. Né? Então, assim, ter um elenco estrelado, o que eu quero dizer, não quer dizer muita coisa. Ainda mais um elenco estrelado com jogadores mais velhos, né? Ou seja, jogadores em fim de carreira. Então, assim, o Carille já vem lidando com a situação de maneira ruim. No jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, ele arranjou teve uma discussão com um jornalista. Segundo o jornalista, teve uma discussão. E aí, enfim, vamos ter os desdobramentos disso ao longo do tempo. Foi abafado por um tempo. E agora, assim, eu volto a deixar clara a situação. A escolha do Fábio Carille, ela foi um erro de princípio. Um axioma, entendeu? Trazer o Carille já é um erro. Já havia sido um erro. No Campeonato Carioca, qualquer coisa. Porque todo mundo sabia que de médio e longo prazo o Vasco não ficaria com o Carille. Todo mundo sabia disso. E aí vai aquela situação. Agora que o Vasco precisa de passar na Copa do Brasil, Sul-Americana, eu ia falar Libertadores, Sul-Americana, finalzinho da fase de grupos. E agora? Aí assume o Felipe interinamente. Aí você pensa assim, poxa, durante todo esse processo o Vasco não teve um plano B. Porque vai que o Felipe engata uma sequência de vitórias e de repente o pessoal começa a querer o Felipe como efetivar o Felipe. Isso é um pouco complicado e é por isso que eu já venho falando sobre essa questão do Pedrinho com um olhar um pouco, eu não sei, um olhar meio cético, né? Ele traz o Felipe para trabalhar com ele, traz um cara ali e tal. Aí você olha a comissão técnica, a diretoria de futebol do Vasco, vê os jogadores que foram escolhidos pela diretoria de futebol na janela de transferência, e você começa a perceber vários, como é que eu posso dizer, vários equívocos. Né? E esses equívocos eles começam a cobrar, né? Essa situação do Vasco atual de você ter jogadores ou muito mais velhos ou muito novos atrapalha muito pra gente ter uma consistência no time. A gente precisa de um time equilibrado, com jogadores que jogadores que para serem titulares estejam no auge físico, entre seus 25 e 28 anos, né? Mas enfim, esse é outro papo. O ponto é, o Fábio Carille, ele foi um erro desde o começo, e isso o Pedrinho deveria saber, né? A escolha foi dele. E agora eu fico pensando, bom, quem vai ser o plano B? Quem vai ser o cara que vai assumir o Vasco? Porque se o Felipe demitiu o Fábio Carille, ele tinha uma noção de quem poderia assumir. Ele deve estar mapeando isso já. Já deve estar pensando nisso há um tempo. E eu fico pensando muito no timing. Por que agora? Por que demitiu o Fábio Carille agora? Pô, Santos, mas o trabalho do Carille é uma merda, é um lixo. E eu concordo. Se tem um cara que concorda, que reclama do trabalho do Carille aqui, além de mim, que são vários torcedores do Vasco que reclamam, muita gente reclama. Mas aí que tá, qual é a solução? É tirar o Carille e colocar o Felipe? Né? Tem algum outro plano? Porque assim, esse é o ponto. O Carille estava fazendo um trabalho ruim no Vasco? Estava fazendo um trabalho ruim no Vasco. O Carille não conseguiu ajeitar a primeira linha do Vasco, ajeitar a parte defensiva. Não conseguiu ajeitar. A gente pode até falar, nesses últimos 3 jogos o Vasco tomou um gol, né? Não fez gol, mas não tomou gol, beleza. No último jogo, nos últimos 2, 3 jogos, o Vasco jogou mal. Meia bomba, né? Primeiro tempo joga bem. Esse jogo do Cruzeiro é a mesma coisa, né? Joga bem no primeiro tempo, tá conseguindo fazer uma transição finalmente, uma saída de bola. Teve algumas chances hoje de ganhar. Mas é isso, é um time meia bomba, né? Desculpa até o termo, né, gente? Mas é um time... É um time insosso, né? Faz um primeiro tempo interessante aqui, dá 1, 2 ou 3 chances aqui. O segundo tempo todo é fraco fisicamente. E... Pra piorar, a gente tá numa situação que... Olha que loucura. O Vasco tá fazendo exatamente o que fez dos últimos anos, entende? Sequência complicada, ruim, o que a gente faz? Demite o técnico. Eu não tô falando que o Carille não deveria ter sido demitido, mas a gente tem que ter uma noção de timing. Por exemplo, em junho ou julho, vai parar o Campeonato Brasileiro, certo?
O Vasco não tá lutando pra não cair. O Vasco, se eu não me engano, deve estar... Tem chances claras de poder passar na próxima fase da Sul-Americana. Seria interessante continuar o trabalho e fazer uma reavaliação após... Após não. Logo quando tiver a paralisação pro Mundial. Esse é o timing perfeito. Certo? Porque agora o Vasco vai ter que ficar correndo contra o tempo para trazer um técnico para que o Vasco consiga desempenhar um bom futebol em um curto espaço de tempo. Até porque a gente vai jogar o quê? Um mês? Um mês e meio? Aí depois é o Mundial de Clubes. Então assim, é uma notícia que ela não me deixa feliz, não me deixa triste também, mas só... Sei lá, eu tô com uma visão meio melancólica. Não sei se ela é racional, mas ela é um pouco melancólica. Eu sinto que todos os anos que eu assisto o Vasco é a mesma coisa. Que tudo tá acontecendo como se fosse em looping. Em relação a essa questão do Vasco, deixa um like, né? Depois você acompanha o canal, a gente tá sempre dando notícias aí novas sobre o futebol em geral, não só sobre Vasco. É isso. Eu não sei o que pensar sobre essa demissão, realmente. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso.